Hoje nós vamos estudar uma das marcas da igreja, né, que é a disciplina eclesiástica. Então, nós vimos a necessidade, né, e hoje também, mas a necessidade ali na reforma de se conhecer uma igreja verdadeira, né? Então, era um momento de, vamos dizer assim, ruptura com a igreja majoritária, que hoje é chamada de igreja católica, né, católica romana. Então você tem ali um movimento protestante surgindo, você tem muitas igrejas surgindo nesse meio, e nessa bagunça muitos protestantes não eram verdadeiramente protestantes, vamos dizer assim, né? Porque protestante é aquele que protestou contra a igreja. Então você tem anabatistas, você tem, né, outros grupos, né, que surgem, que sim surgem contra a igreja majoritária, mas que seguem uma linha que não é bíblica, né, que não tem a Bíblia como centro. E aí a necessidade de se reconhecer uma igreja verdadeira. E hoje também não é diferente. Hoje nós temos a necessidade, às vezes, de reconhecer uma igreja verdadeira dentro da nossa própria denominação. Porque como nós vimos no nosso primeiro encontro, essas marcas, elas devem ser analisadas na igreja local, né? Não na denominação. Não estou dizendo que as denominações elas não se desviam, elas se desviam. Mas porque uma denominação surge depois de um grupo de igrejas. Aí surge uma denominação. Mas nós olhamos essas marcas especificamente nas igrejas locais. Aí nós vimos que a primeira marca, a marca por excelência, é a fiel pregação do Evangelho. E isso se torna muito claro porque a igreja se fundamenta na palavra de Deus. A igreja se fundamenta, ela se estrutura e se edifica na palavra do Senhor. Então a fiel pregação da palavra é a marca por excelência de uma igreja verdadeira. A segunda marca que nós vamos estudar amanhã vai ser os sacramentos. E uma terceira marca que nem todos concordavam que era uma marca distintiva, né? Quando a gente fala de marcas da igreja, porque eram marcas distintivas, somente a igreja tinha. A única instituição que tinha como marca distintiva, ou que a caracterizava, a fiel pregação da palavra e os sacramentos. Mas eu creio também que essa também seja uma marca distintiva, apesar de não ser exclusiva da igreja. Mas ela é essencial para a igreja, que é a disciplina eclesiástica. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos, de uma certa forma, nos aprofundar, mas não tanto. E eu gostaria de contar com a presteza dos irmãos aí, porque nós vamos abrir vários textos da Escritura. Então, algumas vezes eu vou pedir para vocês lerem, outras vezes eu vou pedir, eu vou ler. Então, o que é a disciplina eclesiástica? Ela é um instrumento essencial para manter a pureza doutrinária da igreja. E não só isso, para salvaguardar a santidade dos sacramentos. Aí eu poderia fazer uma pergunta a partir disso aí. Por que seria importante salvaguardar a santidade dos sacramentos e a pureza da igreja? Isso seria importante porque se essas coisas não são estabelecidas e protegidas, a igreja deixa de ser igreja. A igreja passa a ser outra coisa. Abram aí 1 Coríntios capítulo 11, verso 29 a 32. É um texto que nós vamos nos utilizar muito, que é um texto que fala sobre a ceia do Senhor. E nos versos 29 a 32, nós temos assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então percebam aí a importância da disciplina no seio da igreja.
a igreja precisa ter a disciplina eclesiástica, ela precisa ser corrigida para que ela não se torne outra coisa que não seja a igreja. No caso de você ser condenada com o mundo, demonstra que a igreja deixou de ser igreja e passou a ser uma, vamos dizer assim, uma instituição profana. Um outro exemplo da importância de salvaguardar esses instrumentos, a pureza da igreja, os sacramentos, se encontra lá em Isaías capítulo 1, verso... Tem um texto aqui que foi citado ontem. Isaías, capítulo 1, versos de 10 a 17. E ali o profeta está condenando o culto hipócrita, né? E aí ele fala assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ou seja, a igreja está sendo comparada aí com Sodoma e Gomorra. De que me serve a minha multidão de sacrifícios, de Senhor estão fartos dos holocaustos, carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiro. Aí ele diz assim, verso 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o licença para a minha abominação, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, o povo estava em pecado. Ele estava vivendo uma vida de pecado, mas estava cultuando a Deus conforme as regras estabelecidas por Deus. Estava tudo bonitinho no culto. As ordenanças, a maneira como eles estavam se portando diante dos ritos ali no Velho Testamento. Mas a Escritura está dizendo que eles estavam em pecado. Iniquidade associada à reunião, à assembleia da igreja. E aí lá no verso 15, a partir do verso 15, você vê aí a disciplina do Senhor. Pelo que quando estendeis a mão, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de Deus, dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da justa. Eu não vou entrar em detalhes aqui no texto em si, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, a disciplina, a correção na vida da igreja é extremamente importante. Por quê? Porque quando isso não acontece, quando igrejas falham na disciplina, ou seja, deixam de disciplinar, há um eclipse da verdade. E, consequentemente, um abuso das coisas sagradas, das coisas santas. E a disciplina faz com que a igreja permaneça fiel ao seu ideal, que é a santidade de Deus. Então, nós, como igreja, precisamos, temos necessidade de que esse instrumento seja usado constantemente na igreja. Eu não vou falar aqui dos aspectos da disciplina, mas existem várias formas de disciplina no seio da igreja. E a primeira delas é pela fiel pregação da palavra. Quando você prega e fala o que está no texto a respeito do erro, e prega sobre o erro, as pessoas que estão em pecado, elas estão ouvindo, estão sendo corrigidas. Mas você tem aquele pecado público, aquilo que torna-se público no meio da igreja, que você precisa tratar esse pecado publicamente. Ou pecados que acontecem, que não são públicos, e que o pastor da igreja ou algum irmão, e nós vamos ver isso, precisam agir. Ou seja, a Escritura vai dizer que se você vir um irmão seu pecando, é obrigação sua corrigi-lo. Você não pode fechar os olhos para isso. Você é a primeira pessoa que tem que chegar a essa pessoa e dizer, você está em pecado. Então nós vamos ver isso mais adiante. E por que isso? Porque a Escritura, a palavra de Deus, o Deus da palavra, ele insiste que seja aplicada uma disciplina adequada. E nós temos vários textos aí, eu gostaria de
de ler rapidamente alguns, porque nós vamos falar desses textos com maior intensidade ou não no decorrer do estudo. Eu gostaria que cada um escolhesse aí um texto. Eu vou escolher, Júlia, Mateus 18, 15 a 17. Hudson, 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 3. Marcos, 1 Coríntios capítulo 14, 37, 38 e 40. Pierre, Gálatas capítulo 6, 1. Vanderlei, 1 Timóteo 1, 19 e 20. E 5 e 20. E lá atrás, voluntário lá, Valdir, Apocalipse capítulo 2, 14 a 16 e 20 a 22. Então vamos aí começar com esse Apocalipse 2, 14 a 16, de 20 a 22. O primeiro texto, os irmãos aí que não estão com textos apropriados, acompanhem, Mateus capítulo 18, verso de 15 a 17. Então a gente vai perceber, esses são alguns textos. A Escritura insiste que seja aplicada a disciplina correta no meio da igreja. Mateus capítulo 18, 15 a 17, pode ler, João. Se teu irmão Desculpa, Júlia. contra ti, vai haver entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não nos atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Pronto. Esse texto aqui, ele tem vamos dizer assim, uma dupla possibilidade. Não vou explicar aqui a respeito da tradução, que isso é um pouquinho meio complicado, e vai fugir um pouco do nosso foco. Mas quando você vê um colchete, é porque existem 2 linhas de tradução. 2 linhas de tradução. E, assim, você quando vai escolher ou preparar uma Bíblia, né, você tem várias revisões, né? Tem vários tipos de edição, revista atualizada e tal. Você escolhe uma linha de textos. Então, o que a nossa edição fez? Colocou entre colchetes para mostrar que, olha, esse texto pode também ser dessa forma. Porque existe uma linha de textos antigos que tem essa expressão e uma outra linha de textos antigos que essa expressão ela é suprimida. Então, os problemas aí que não são problemas de tradução. Então, ele diz assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Essa é uma linha de tradução. A outra diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. De uma maneira geral, o que o texto está dizendo, isso se confirma em outros textos. Se você vir alguém em pecado, se você vir alguém cometendo alguma coisa, você tem a responsabilidade diante de Deus de ser a primeira pessoa a corrigir aquela pessoa. E se aquela pessoa ouvir você ganhou o seu irmão. Se ele se dobrar aquilo que você falou, né, se arrepender, reconhecer, você resolveu o problema. 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 13. Geralmente, se ouve quem há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, quem o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus,
reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não como o velho fermento, nem com o fermento de maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não... 13, até o 13? Eu estou no ar, né? Tá, continua. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Apesar de Mateus 18 também ter essa perspectiva, né, inicialmente ele fala de uma disciplina pessoal, vamos dizer assim. Aqui você tem uma disciplina da igreja, uma disciplina pública, alguém que estava em pecado notório, a igreja toda tomou conhecimento e não tomou atitude. E o apóstolo Paulo teve a necessidade de escrever essa carta nesse pormenor e chamar a atenção da igreja para que ele seja corrigido. A gente vai falar mais adiante sobre esse texto. Então você vê aí um outro texto da Escritura falando da importância da disciplina ser aplicada no seio da igreja, agora no âmbito da igreja, da congregação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37 a 38 e verso 40. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então você vê aqui o apóstolo Paulo dizendo como deveria ser, né, ali a igreja com relação aos dons e tal, né? A coisa parece que estava meio bagunçada. E aí ele diz como deve ser, como deveria, e ele diz assim, olha, se vocês não seguirem o que eu estou dizendo, porque na realidade a autoridade, ele era a autoridade apostólica, era Cristo que estava falando, vocês serão corrigidos. E qual era o objetivo da disciplina ali no seio da igreja? Com relação, né, essa disciplina foi uma disciplina verbal, uma advertência, uma instrução. Qual era o objetivo? Fazer que tudo que fosse feito na igreja tivesse decência e ordem, porque parece que essas coisas tinham sido perdidas aí por essa igreja de Corinto. Gálatas capítulo 6, verso 1. O texto de Gálatas a carta de Gálatas é uma carta toda voltada para disciplina. Toda a sua instrução, ela tem o objetivo de corrigir a igreja com relação aos males que estavam acontecendo ali. Eles estavam abandonando o evangelho, essa é a ideia, por causa das práticas que eles estavam adotando, que eram práticas judaicas. Gálatas capítulo 6, verso 1, pode ler, por favor. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda para que não sejas também tentado. Interessante aqui que você percebe que ele está falando daquela disciplina, individual, como você vê em Mateus 18.
Isso não quer dizer que a disciplina aqui coletiva como igreja não esteja presente, né? Mas perceba que é uma instrução para a pessoa, né? Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois corrigiu. Então você vê alguma coisa errada, você vai corrigir, irmão. Está errado. Isso é uma disciplina. E é uma disciplina aplicada pela igreja, né? Não é aplicada pela liderança da igreja, mas por qualquer pessoa na igreja, qualquer irmão que vê um irmão cometendo uma falta, um pecado, e ele tem autoridade em Cristo Jesus de chamar a atenção dele, né? E corrigi-lo. E ele fala como deve ser isso, né? Com espírito de brandura, né? Para quê? Para que você não seja tentado também, né? A pecar, né? Porque muitas vezes, e aí eu falo para os pais, né? Principalmente para os pais que vivenciam isso muito constantemente, né? A gente vê uma coisa errada na vida dos nossos filhos, nós vamos corrigir, mas como é que a gente corrige? Gritando, não creio que seja xingando, porque isso é inadmissível no meio cristão, mas infelizmente isso acontece. E aí é o que o escritor aqui está dizendo: você vai pecar, né? Sendo tentado, e aí você dá vazão ao pecado, então não adianta de nada esse tipo de correção. É melhor até que não corrija. É melhor você ser castigado por Deus porque você foi omisso, né? Do que você agir dessa forma. Eu não estou dizendo que o melhor é não fazer. Estou dizendo que as duas coisas são ruins. E uma é pior do que a outra. É isso que eu quero dizer. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 e 20. Mantendo firme boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar também. E dentre esses se contam Timeu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Bom, esse entregar a Satanás aí é um tipo de disciplina que a gente vai ver, que a gente viu em 1 Coríntios. O que é entregar a Satanás? É considerar publicano, né? É excluí-lo do corpo de Cristo. E esse é o último artifício para trazer vergonha, humilhação e principalmente para ele sentir o peso do seu pecado. A ideia do texto bíblico é que você sai da proteção divina e é lançado na mão do inimigo para que ele possa chacoalhar você, como aconteceu com o filho pródigo, e esse chacoalho, vamos dizer assim, essa turbulência na sua vida por parte do inimigo seja um instrumento de Deus para que você retorne, como o filho pródigo fez. Eu estou aqui comendo coisa de imprópria, impura, me envolvendo com porcos e tal, enquanto ele cai em si, né? Então, esse é um instrumento, é isso que Paulo está querendo dizer, entregar a Satanás, significa isso. Capítulo 5, verso 20 ainda de 1 Timóteo. Quando os que vivem no pecado, repreendem na presença de todos, para que também os demais tenham. Pronto. Não preciso nem falar muito sobre isso. E aqui a ideia é de um pecado público. É de um pecado público e referindo-se também à liderança da igreja. Os versos anteriores, verso 19 diz assim: não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quanto aos que vivem no pecado, repreende da presença de todos, para que também os demais temam. E o último texto, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 14 a 16, e depois verso 20 a 22. Pode ler, Valdir, por favor. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a vaciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição.
outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Perceba aí que há uma correção, uma disciplina verbal com relação ao anjo da igreja, chamando ao arrependimento. E se ele não se arrependesse da sua missão, né, de corrigir essas pessoas, ele seria corrigido em toda a igreja, da parte de Deus. Versos de 20 a 22. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Isabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os teus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a porta de Câmara, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Então, percebam com esses textos da Escritura, que a Escritura, a palavra de Deus, Deus insiste que a disciplina ela seja aplicada de forma correta, de forma adequada. Falando no aspecto das marcas da igreja, né, nós falamos lá, algumas igrejas, alguns teólogos reformados, eles acreditavam que existia uma só marca, outros duas e outros três, mas o que predominava eram essas duas marcas. Mas mesmo que você opte em, vamos dizer assim, em abraçar que existem somente duas marcas que caracterizam a verdadeira igreja, é impossível uma igreja manifestar essas marcas, essas duas, se não houver disciplina eclesiástica. Então percebam como elas estão ligadas e como são marcas importantes, distintivas, necessárias à igreja de Cristo. E há 3 razões para isso. Há 3 razões para a disciplina na igreja, para a disciplina eclesiástica, para a disciplina pessoal. 3 razões. A primeira, a salvação do pecador. Segunda, a proteção e pureza da igreja de Cristo. E em terceiro lugar, eu acho que é o principal, a glória de Deus. Então nós vamos ver esses 3 aspectos aí, se der tempo, né? Nosso estudo vai até 11h30, não vou parar, porque mesmo que eu pare no meio, esse estudo já se basta esse mesmo, né? O pouco que eu falar já é o suficiente. Então a verdadeira e correta disciplina busca a salvação do pecador. Então esse é um alvo da disciplina, salvar o pecador do seu pecado. Abra Provérbios capítulo 23, verso 13 e 14. Nós vamos ter um texto aí que fala sobre disciplina familiar, ou seja, dos pais nos filhos. E a disciplina em casa, como nós vemos lá em Efésios capítulo 6, verso 4, né, chama o pai a corrigir o filho, né, na disciplina e na admoestação do Senhor, como diz lá Efésios, Efésios capítulo 6, verso 4. Essa disciplina em casa é um exemplo, é um representativo, é um reflexo, da disciplina do Senhor na vida da sua igreja. É um exemplo, é um reflexo. E o que nós podemos dizer a respeito da disciplina familiar, ou seja, do pai com relação aos filhos, nós podemos dizer a respeito da disciplina de Deus com o seu povo, porque essa é a comparação. Então veja aí, o primeiro objetivo, e aí não está em ordem de prioridade, tá? Mas o primeiro aspecto ressaltado pela disciplina, ela busca a salvação do pecador. Provérbios 23, 13 e 14
Diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá, tu a fustigarás e livrarás a sua alma do inferno. A gente até não estudamos esse texto ainda, em Provérbios. Mas nós, na última exposição de Provérbios 14, você tem ali um texto, eu não sei se é no verso 29, não lembro, que fala sobre disciplina de criança. E é interessante porque é um texto assim, se a gente fosse dizer, fora do contexto, não é fora do contexto. Porque ele não está falando sobre criança, apesar de estar falando com um filho, né? Um filho adulto. E aí ele lança isso. Por quê? Ali no meio. Porque isso faz parte da disciplina do Senhor. Há um reflexo, uma relação bionívoca, ou seja, em que todos os pontos se encontram entre a disciplina bíblica na igreja e a disciplina com os nossos filhos dentro de casa, com os filhos da aliança. E o propósito dessa disciplina, tanto na igreja quanto na vida dos nossos filhos, é a salvação dele. É isso que o texto aqui vai dizer. Livra a alma da criança do inferno. Então não tenha pena de corrigir seu filho. Tenha temor. Quando a gente fala isso, não tenha pena, o pai vai com raiva, a mãe com raiva. Não, isso aí não é disciplina. Isso não é disciplina. Quando você faz isso, e no seio da igreja também, sem o temor de Deus, sem a devida moderação, sem o devido amor, você não está disciplinando, pelo contrário, você está estragando, você está afastando, você está lançando o seu filho no inferno, porque é isso que uma disciplina mal aplicada faz. Mal aplicada faz. Abra Hebreus capítulo 12, verso de 5 a 10. A disciplina em casa é um representativo e meio de graça da disciplina do Senhor em nossas vidas na igreja. Por isso que nós precisamos entender o que significa disciplina eclesiástica. Por isso que nós precisamos entender o que significa disciplina. Tanto de um aspecto quanto do outro. Porque vai auxiliar não só o nosso entendimento, mas a nossa prática de corrigir os nossos filhos dentro de casa. Que vai ser um reflexo da igreja. Veja aí o que o verso 4 vai dizer. De 4 a 6 e o verso 10. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que como filhos discorre convosco. A igreja está sendo perseguida. E ele estava dizendo, a perseguição vai piorar. Mas percebam que isso é disciplina do Senhor na vida da igreja. É isso que ele está dizendo em linhas gerais. E aí nesse momento ele diz, não se esqueçam que vocês estão sendo corrigidos, mas Deus corrige o quê? Vocês porque vocês são filhos. Aí ele diz assim, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então a ideia aqui, disciplina é um ato de amor. A disciplina e a correção não são coisas agradáveis, mas é um ato de amor. Então por isso vocês devem aceitar a disciplina do Senhor. Por mais agradável que seja, por causa do pecado. Se você não tivesse cometido o pecado, se você não tivesse feito uma coisa errada, você não seria corrigido. Não é isso que a gente fala para os nossos filhos? Se você tivesse obedecido, se você tivesse feito a coisa certa, você não teria sido corrigido. Você está sendo corrigido porque você pecou e porque você precisa ser corrigido para que você volte a andar no caminho da verdade. Veja o que o verso 10 vai dizer. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então perceba uma coisa, a Escritura está reconhecendo que a nossa disciplina é falha. Que nós não somos perfeitos na nossa disciplina, mas nem por isso essa disciplina é colocada no lixo, ou colocada de lado. Nós somos humanos e não conseguimos ver as coisas.
Eu não vou entrar no detalhe sobre isso, porque a gente fala sobre isso em outras pregações. Não vamos falar sobre a questão da disciplina dos nossos filhos. Tá? Mas ele está dizendo aqui que a disciplina do Senhor é perfeita. Tá? É perfeita. Deus não erra quando nos corrige. E às vezes nós pensamos dessa forma, né? Poxa, por que essas coisas acontecendo? Por quê? Uma das minhas, assim, elucubrações desses últimos anos foi essa situação do nosso país. E eu sofri demais. Eu sofri demais porque eu estava vendo que as coisas não iam sair como eu gostaria que saísse. Eu estava vendo quem ia assumir, que poderia assumir, né, a nossa nação, seria um homem ímpio, um homem degenerado, e não só ele, os outros que o acompanham. Né? E você pede ao Senhor, você está vendo, você não quer sofrer, você não quer passar por essas coisas. Tá? Mas o Senhor está julgando a sua igreja, está julgando o nosso país. Tá? E quem sabe essa situação se encontra para que haja uma resolução, né? Que é sempre assim, né? Para que haja uma mudança, tem que haver um caos primeiro. É sempre assim. Não sei se isso vai acontecer. Mas a disciplina do Senhor é correta. Eu não posso dizer que, apesar de ter sido roubado, apesar de ter sido feito tudo que foge aquilo que é justo e correto, eu não posso dizer que Deus não está exercendo a sua justiça sobre o nosso país, sobre esses próprios homens, porque a gente vai ver que em Romanos a justiça de Deus é lançar o homem no pecado, e no pecado ainda maior, né? Então, assim, eu não tenho olhos para contemplar qual é a situação que nós estamos vivenciando de uma forma pontual. Mas o que eu sei, o Senhor é soberano e a sua justiça está sendo exercida sobre nós, sobre a nossa nação e sobre a nossa igreja. Pode ser que daqui a 20, 30, 40 anos a gente tenha uma visão mais correta dessas coisas. Porque é sempre assim, né? A gente está vivendo um momento. Às vezes é muito difícil você interpretar esse momento. Mas nós temos diante de nós as respostas. E todas elas vão desembocar numa única coisa. Deus é soberano sobre todas as coisas. Fala, Valdir. A disciplina como um todo, né? Sobre a igreja e sobre esse exemplo que nós estamos vivendo hoje. Aí uma dúvida que eu tenho quando Israel foi levado cativo, né, levado a Judá, os profetas diziam que viria esse cativo sobre Judá, né, sobre a nação, eles iriam ser levados cativos, mas também dizia na profecia que aquele povo pelo qual veio a disciplina também sofreria as consequências, né, do mal que fez ao povo. Mas quando a gente olha, por exemplo, a perseguição de Atos, né, que começa em Atos, né, se desenvolver desde a Judéia e depois o Império Romano, né, dá sinais disso. Pedro fala dessa perseguição também. Ela já foi bem mais extensa, né, durou séculos, na verdade. Até, digamos, Constantino, né, se tornar imperador de Roma, até ali a perseguição eram ondas de perseguição constante. Também isso se leva nesse sentido da disciplina, ou seja, não tem prazo, pode ser curto, como pode ser longo. Entendeu? Entendi. Eles foi muito específico. Né? Por exemplo, eles ficaram 70 anos na Babilônia. Exato. Daniel recebeu uma profecia dizendo, vocês vão ficar 70 anos. E é nesse tempo que Deus vai tratar o seu povo.
A gente não sabe os tempos e as épocas de Deus, mas uma coisa a gente sabe, segundo a Escritura, é que Deus vai cuidar do seu povo em meio à perseguição. Entende? E foi como você falou, são ondas de perseguição. Nunca é algo constante. Até porque a própria Escritura vai dizer, né? Pra gente parece muito tempo, 1 ano é muito tempo, 10 anos é muito tempo, né? 20 anos é muito tempo, né? Mas Deus também, Ele é, ao mesmo tempo que Ele corrige, né? E esse tempo ele é um instrumento de Deus para nos corrigir, Ele é longânimo também com essa situação, com os ímpios, para que eles também se arrependam. E segundo a palavra de Deus e o que a gente tem visto na história, é que Ele não deixa isso por muito tempo. Ou seja, é um tempo determinado, e aí depois o Senhor dá um refrigério à igreja. Então você vê que na perseguição, aqui em Apocalipse, as igrejas, né, falando das igrejas, umas eram perseguidas, outras nem tanto. Mas todas estavam vivendo o mesmo momento. Então a gente às vezes não consegue perceber o propósito de Deus em cada situação, e a gente tem que confiar e olhar para a Escritura. O que Ele disse para o pessoal que vivia na Babilônia? Ele disse assim, vocês vão para lá, vão ser escravos, e eu vou abençoar vocês lá. E Deus abençoou o seu povo aonde eles estavam. Agora, é uma coisa que eu tenho falado em Provérbios. A justiça e a injustiça e o erro não permanecem para sempre. Que a própria Escritura diz que o Senhor não deixa que isso se estenda para que o justo não se aproprie disso. Existe uma lei, que é uma lei divina, que o erro, ele não vai prevalecer todo o tempo. Vai chegar um momento em que Deus vai exercer a sua justiça sobre aqueles, né, que estão agindo dessa forma. O juízo sobre a nossa nação, e especificamente sobre esses homens, sobre os nossos governantes, vai chegar. Às vezes você não vê, porque é um juízo individual. Você vê o cara na televisão, você vê o cara gozando lá de dinheiro e tal, mas você já vê alguns reflexos, como a gente viu recentemente. Os caras não podem sair de casa. Ele não pode sair de casa. Entendeu? Não pode sair de casa. E o que é isso? É juízo de Deus. E chega num ponto que eles mesmos não suportam. E eles começam a se digladiar entre eles. Então o que nós temos que fazer em situações de disciplina? Confiar no Senhor, ver o que o Senhor está querendo mostrar para nós, porque é no meio do sofrimento que a gente começa a viver uma vida realmente piedosa, a gente começa a ver determinadas coisas que nós não estávamos vendo, e esperar o livramento do Senhor. Se for da vontade que Ele livre o seu povo, essa nação, de uma situação como essa, Ele vai livrar, senão nós vamos permanecer debaixo desse tempo, desse jugo, o tempo que Ele achar necessário. E se você perceber na Escritura, a igreja sempre cresceu e se desenvolveu no meio da perseguição. Então, o que a gente tem que fazer é confiar no Senhor, é viver a vida com integridade, clamar por livramento e por justiça, porque a Escritura diz que o quê? Que o Senhor ouve a oração dos santos. Ele ouve a oração dos santos. Ele ameniza o nosso sofrimento a partir das nossas orações. Por isso que nós temos que orar, porque a vontade dele vai ser feita. Agora, o que você tem? Você tem um quadro na Escritura. E aí você pode olhar para esse quadro e tentar ver em que situação a nossa vida está se encaixando dentro disso. E aguardar no Senhor. Aguardar. E aquilo que a gente pode fazer como cidadão, como militar, como profissional, a gente vai fazer. E como igreja, principalmente.
né? Esse é o momento da igreja se levantar e mostrar quem ela é. Não é indo mostrando placa, não, né? E tal. Não que isso seja errado, mas vivendo a vida cristã. Entende? Pregando onde a gente está, demonstrando isso, falando do Evangelho, pregando aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, né? Com a nossa vida, né? E quando houver possibilidade, oportunidade, pregar o Evangelho. Né? Porque as pessoas precisam ouvir. Ontem nós estávamos conversando sobre aborto. Né? Estava eu, Vanessa e Hudson ali conversando sobre a situação em que nós estamos vivendo, né? A impiedade que nós estamos vivendo. E o que a gente tem que fazer nessa situação? Falar da verdade, pregar contra o erro, pregar o Evangelho. Ultimamente eu tenho pensado sobre que nós estamos vivendo a nível mundial, né, no nosso país, em relação aos capítulos sobre de casado, cidade de casamento, e homem com homem, mulher com mulher. Hoje, a situação, eu nunca na minha vida, desde 52 anos, imaginei viver o que hoje a gente está vivendo. Você vai no shopping, você vê cenas que te chocam. É complicado até hoje você ir no shopping com uma criança. Porque... E olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Na época de Paulo, as coisas eram iguais ou piores. Pois é. Quem conhece a história da antiguidade, quem lê, né? Então, eram piores. Então você vê esses momentos cíclicos na história, né? A degradação do homem, aí Deus vem e derrama um pouco da sua graça. Eu estou falando da graça comum, por meio da igreja também, né? Aí você tem aquele momento de refrigério, aí as coisas vão... sempre tem esse ciclo. E se você for ver lá em Gênesis, o modus operandi de Deus. Né? Quando ele chama Abraão, né? Aí ele diz assim, olha, vai acontecer isso assim, vocês vão ser escravizados, e aí depois de 400 anos vocês vão sair e vão vir para cá, para essa região, e vão matar todo mundo, vão destruir todo mundo, porque a ira do Senhor ainda não chegou ao seu limite. Então, a ideia é o seguinte, os povos ali que foram expulsos da região de Israel, eles estavam vivendo de conformidade com o seu pecado. Mas havia um limite suportável da parte de Deus. E eles iriam ultrapassar esse limite. E quando eles ultrapassassem esse limite, Israel viria e seria uma nação julgadora desses povos. E como é que Israel julgou? Ou seja, ela estava vindo, as nações se levantavam contra Israel, e Israel ia lá e destruía essas nações. Eles passavam por um determinado lugar, essas nações vinham, ao encontro de Israel, aí o que acontecia? Israel ia, lutava e dizimava aquelas nações. E aquela estrutura, vamos dizer assim, que era a estrutura daquele tempo de conquista de terra, de avanço, né? Que você olhando, tendo um aspecto histórico-social, você vê, são as, vamos dizer assim, a palavra me fugiu, mas os mexidos da história, né? Na realidade, era a ação de Deus exercendo juízo sobre essas nações pecaminosas. Deixa eu pegar aqui Gênesis, abram aí Gênesis, deixa eu lembrar, acho que é Gênesis 15, se eu não me engano. Isso. No verso 16, 15 e 16. Ele diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus estava falando para Abraão que eles iam se tornar uma nação. O que ia acontecer com aquela nação? E na quarta geração eles iriam voltar. Por quê? Porque naquele tempo a iniquidade daqueles homens seria insuportável diante de Deus. Eles ultrapassaram, chegaram ao limite. E Israel seria uma nação julgadora com relação a esses povos, dizimando esses povos. Aí às vezes você vê na Escritura, no Velho Testamento, né?
Israel indo, matando criança, matando tudo, queimando tudo, não leva a nada. Aí outros, né, matavam só os homens. Outros, né, deixava recolher o despojo, dizimava todas as pessoas. Cada situação tinha um aspecto, né, intrínseco relacionado a isso, do juízo de Deus sobre o pecado dessas nações. É Deus exercendo o seu juízo sobre esse mundo, tá? A sua disciplina. Eu vou cortar um pouquinho aí, né? Porque senão a gente não avança no estudo. Fala, João, o último. Não, só para falar que, querendo ou não, até a forma, puxando uma ligação do que você está falando hoje, até a forma que Deus exercia sua justiça por meio do povo de Israel demonstra um pouco da disciplina. E assim, arrasa, exclusão. Então vamos excluir aquele povo, mas vamos matar só os homens. Ou seja, você está pegando os líderes, expondo ali e dizimando. Então, de certa forma, tem um quê da justiça, da disciplina sendo aplicada por meio do povo de Israel em nível, digamos, nação. Né? E a disciplina sendo aplicada em pontos específicos, né? Que aí, se a gente estudando o texto, a gente vai entender por quê. Por que ele mandou dizimar todo mundo? Por que ele mandou queimar todas as coisas e não levar despojo nenhum? Por que ele aqui, Deus deixou levar os despojos? Por que Deus deixou que esse povo fosse escravizado e não fosse destruído? Cada situação tem um juízo particular de Deus, né? Que o texto vai nos mostrar, e que não é o caso agora da gente falar sobre essas coisas. Então, o que você vê, voltando aqui a Hebreus capítulo 12? Você vê que a disciplina reflete o amor de Deus, no verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E você vê que o objetivo é a santidade dos filhos de Deus. O verso 10, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina, segundo a Escritura, manifesta o amor de Deus para aqueles que são seus. Apocalipse capítulo 3, verso 19, vai dizer assim: eu repreendo e disciplino o quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E qual é o objetivo disso? Para que não permaneça no pecado. E aí a gente lembra de Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, a disciplina é um ato de amor da parte de Deus para com o seu povo, e a disciplina faz com que aqueles que são alvo da sua disciplina não permaneçam no pecado. Isso para os seus filhos. E aí a gente vai pensar num aspecto interessante. E que aspecto é esse? A falsa igreja, ela não disciplina. A falsa igreja não acha importante a disciplina bíblica. Pelo contrário, ela acha até bom diferentes práticas no meio da igreja. Ela acha isso saudável. E por quê? Porque não quer gastar energia. Veja aqui o que nós lemos em Apocalipse, o Senhor falando para o anjo da igreja: olha, se você não corrigir, se você não tirar essa mulher Jezabel do meio da igreja, e por que não se faz isso? Por que não se dispõe a exercer a disciplina do Senhor no seio da igreja como Ele estabeleceu? Porque na realidade aquele é um falso mestre, aquele é um falso pastor, aquele é uma falsa igreja, ou no mínimo é alguém que é um rebelde ou desobediente à palavra do Senhor. Porque o Senhor exige isso. Agora, essa questão é muito complicada, a disciplina é complicada. Vocês sabem disso porque vocês corrigem os filhos de vocês. Você gasta força e energia. E muita gente não quer gastar esse tipo de coisa no seio da igreja, E aí a disciplina, vamos dizer, pessoal, você está vendo um erro do irmão lá, está cometendo um pecado, não vou me envolver nisso não, deixa para lá.
Eu não quero me aborrecer. Não é geralmente assim. Até mesmo com os nossos filhos, a gente faz vista grossa e você não quer se aborrecer. Não quer gastar energia e força com relação à disciplina. A falsa igreja é assim. Tá? A falsa igreja prefere perseguir os filhos de Deus, que são fiéis à palavra, a exercer a disciplina. É por isso que no nosso próprio meio, na nossa própria realidade, isso acontece. Entende? A perseguição dentro da própria igreja. Por quê? Porque fulaninho, porque igreja tal, quer viver de conformidade com a palavra de Deus. Aí eles vão dizer, vocês se acham melhores do que os outros. Vocês são exagerados, vocês são separatistas. Por quê? Porque você quer viver o que a palavra está dizendo. E por mais que você fique lá no seu cantinho, ninguém conheça você, isso incomoda. Isso incomoda. A luz incomoda as trevas. A falsa igreja se sente incomodada com a fidelidade dos filhos de Deus, porque essa fidelidade mostra a sua infidelidade. A fidelidade de uma pessoa mostra a nossa infidelidade. Quando você vê uma pessoa fazendo a coisa correta, está todo mundo fazendo errado, o que se faz no mundo? Não, gente, ele está certo, vamos fazer do jeito. Não, vamos apagar esse cara, vamos tirar essa pessoa daqui. É isso que se faz. Essa é a operação do erro. Então, o primeiro aspecto que nós vimos com relação à disciplina, que a verdadeira e correta disciplina busca a salvação do pecador. Quando nós exercemos essa disciplina, nós estamos salvando os nossos irmãos, as nossas igrejas do pecado. O outro aspecto importante com relação à disciplina da igreja é a proteção e pureza da igreja. A disciplina visa a pureza e a santidade da igreja e de Cristo. Abra aí 1 Pedro, capítulo 1, verso de 14 a 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 17, ele vai apontar para um texto no Velho Testamento, que é de Levíticos. Olha o que ele vai dizer aqui. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está aqui chamando a atenção para um texto de Levíticos no Velho Testamento, quando Deus diz assim, olha, vocês precisam santificar. Por quê? Porque eu sou santo. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou santo, por isso vocês também serão santos, porque eu sou santo. E vocês não vão se contaminar por nenhuma coisa, que possa contaminá-los com relação ao pecado. Então, o que Pedro está dizendo aqui, ele está chamando o povo à obediência e a uma vida santa. Por quê? Porque o Deus que nos chama é santo. Então, a disciplina correção no seio da igreja, vai proteger a igreja e vai torná-la pura, vai proteger a pureza e a santidade da igreja. Abra Hebreus capítulo 12, versos 10 e 11. Perceba aqui que Deus exige de nós santidade e a disciplina, ela vai restaurar essa santidade. Ele diz assim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não pode ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Ou seja,
O que a disciplina faz na igreja? A disciplina faz na igreja, protege a igreja do pecado. A disciplina faz com que a igreja ande em santidade, ande em impureza diante do Senhor. Por quê? Porque o pecado contamina a igreja. É como um fermento. É como um fermento. E uma coisa que às vezes nós não entendemos é que quando uma pessoa peca no seio da igreja, se aquele pecado não for tratado, toda a igreja está pecando. E não só isso, o pecado daquela pessoa, sendo algo público, sendo algo conhecido por todos, e sendo omitido qualquer ação, você está contaminando a igreja com o mesmo pecado, porque as outras pessoas vão ver e vão dizer assim, eu também posso fazer. O texto que o Hudson leu, de 1 Coríntios, capítulo 5, verso de 1 a 7, lá no, vamos dizer assim, lá no verso, depois do verso 4, verso 5, acho que é o verso 6, diz assim, não é boa a vossa jactância. Ele diz que é orgulho da igreja em não disciplinar. Isso serve para os pais também. Quando nós não corrigimos os nossos filhos, quando a igreja não corrige, ela está sendo soberba. Porque você está dizendo para o Deus da igreja, que determinou a disciplina, que você não precisa disciplinar, que você não precisa corrigir. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, não é boa a vossa jactância. Jactância é soberba, orgulho, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês não estão percebendo que o pecado dele pode contaminar a igreja, que outras pessoas podem vir a praticar a mesma coisa. Por quê? Porque há pecado no seio da igreja, e a igreja olha isso de forma comum. A igreja não toma uma atitude, não vai tratar o pecado daquele pecador, não vai tentar restaurá-lo, não vai tentar trazê-lo à sobriedade. Então, o pecado contamina. Eu não sei se vai dar tempo para a gente mostrar isso, mas lá em Números 16, você tem, acho que é o pecado de Corá, Números 16. Eu vou chegar lá, só estou dando uma... E o que acontece? Um grupo de pessoas pegou alguma coisa que não deveria pegar, e que Deus disse, olha, vocês vão chegar, vão destruir esses povos, e vocês não vão pegar despojo algum. Mas teve um grupo de pessoas que guardou isso aí. E eu vou chegar lá no texto mais adiante. E aí, o que aconteceu? Houve todo aquele processo, né, e tal, de disciplina, a mão de Deus agiu, matando algumas pessoas. A congregação se revoltou. A congregação depois se revoltou contra Moisés e contra Arão, porque Deus havia trazido juízo sobre eles. O pecado daquelas pessoas contaminaram a igreja. De outra forma, a rebeldia deles se estendeu à rebeldia da igreja. E aí eles precisavam ser disciplinados também. Foi o que aconteceu. Quando Paulo diz aqui que um pouco de fermento leveda toda a massa, é que o pecado não tratado, ele vai gerar outros pecados no seio da igreja. Ele vai alimentar outros pecados no seio da igreja. E é isso que ele diz. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato, como sois de fato, sem fermento. Para que a situação chegue nessa disciplina, não próprio Deus. Parar de castigos sobre a igreja é um processo, né? A igreja, no caso, nós, como Cristo, somos responsáveis também pela omissão de repreender os nossos irmãos. Depois parte do conselho, o conselho também se omitir
também vai gerar isso, né? Do conselho na sua igreja. Ou seja, Bom, é um processo. Isso, um bom exemplo, né? Eu já preguei sobre isso na igreja, há muito tempo atrás, e às vezes vê a necessidade de voltar às mesmas pregações, né? E porque a gente esquece e tal. Mas um exemplo claro disso, muito bom, é 1 Coríntios 11. Porque o que você vê ali? Você vê as pessoas se utilizando da ceia de forma errada, né? E aí, ninguém toma providência. A liderança da igreja não toma providência. E aí o que acontece? O juízo do Senhor. O juízo do Senhor vem, né, por meio de doença e morte. E ele diz, olha, vocês deveriam julgar. Ou seja, vocês deveriam ter corrigido o problema. Vocês não corrigiram o problema, porque vocês são filhos, agora eu vou agir um juízo no seio da igreja. E ele agiu. Algumas pessoas estavam doentes e outras estavam morrendo. E por que ele fez isso? Para que a coisa não continuasse. E ele mesmo diz, para que vocês não fossem tratados como são tratados no mundo. Ou seja, para que a igreja não se perdesse. Mas agora, não é só o conselho, né? Toda a igreja é responsável. Não, toda a igreja é responsável. Tanto que você vê lá em Mateus capítulo 18, a responsabilidade começa individualmente. Você pecou, você tem que confessar isso diante do Senhor. E parar com o seu pecado. Eu estou vendo alguém em pecado, a minha responsabilidade é chegar e chamar a pessoa. Se aquela pessoa não se arrepender, não mudar de vida, aí eu vou ter que comunicar a liderança da igreja. Mateus 18. Aí a liderança da igreja vai agir pastoralmente na vida daquela pessoa. Se ela não se arrepender. E aí você tem os instrumentos que a gente utiliza para isso. Se ela não se arrepender, se a pessoa não mudar o seu comportamento, ela vai ser excluída. E qual é o propósito da exclusão inicial? É causar temor, causar vergonha, fazer com que essas pessoas sejam lançadas na mão do inimigo. Quer um exemplo nosso aqui? Nosso. Eu não sei se vocês perceberam que a nossa igreja recebeu um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas veio da onde? De uma seita. Eles eram da nossa igreja. Começaram a disseminar doutrinas falsas no meio da igreja. Eles foram repreendidos várias vezes, amigavelmente, pastoralmente pelo pastor. Eles não se emendaram, se esconderam e começaram a dissimular dentro da igreja, com práticas estranhas à nossa igreja. Quando o pastor da igreja e o conselho descobriu, agiu. Chamou essas pessoas ao conselho, disse a essas pessoas que o caminho que elas estavam tomando e que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Aquela não era uma prática da igreja presbiteriana, não era uma prática de igrejas cristãs reformadas, que naquilo que eles estavam dando eram heresias, e que eles deveriam se arrepender, porque senão eles seriam excluídos e Deus traria juízo sobre eles. O que eles fizeram? Se revoltaram contra o conselho da igreja. Foram todos excluídos. Foram lançados, entregues a Satanás. O que aconteceu? Eles foram para uma seita. Não vou dar detalhes aqui. Mas o cara dessa seita, um picareta, que até uma criança como Noé olha e consegue perceber que aquele cara ali é um enrolão. Eles estavam cegos, não conseguiram ver, se aprofundaram cada dia mais, ao ponto de chegar ao escândalo, algumas pessoas não sabem, mas aos escândalos que essa prática, essa religião está cometendo. Até justiça deu polícia. E não só isso. Eu tenho conhecimento que a gente foi lá para os Estados Unidos e tinha um pessoal
que conhecia toda essa situação, né? Que disse que o chefe da seita estava envolvido até em crime comum. Crime comum. O que é isso? O que é isso? Juízo de Deus. E olha, vou ser sincero para vocês. Eu achava que esse abismo não seria tão fundo, eles iriam tão fundo tão rápido. Porque quando eles saíram da igreja, eu disse, olha, eu falei para o conselho, daqui é para pior. Esperem o pior. Coisas abomináveis, você vê em filme e televisão. E eu não estava lá para ver, mas pelas notícias que eu tive, a coisa era feia, muito feia. Supostamente eles caíram em si, quiseram voltar para a igreja, quiseram se reconciliar com a igreja, e da maneira deles. E a nossa preocupação como conselho não é eles terem reconhecido o erro, não. Porque qualquer um pode reconhecer o erro, porque o cara deu uma surtada, né? E só se for débil mental, né? Não reconhecer que o negócio era errado. Agora, uma coisa é reconhecer o negócio que é, outra coisa é mudar a prática, mudar o pensamento, é conversão, né? E era isso que a gente ia ver na vida deles, né? Então, o que aconteceu com eles? Juízo de Deus. Essas coisas que eles viveram lá, a vergonha que eles passaram, né? As coisas que eles estão envolvidos, direto e indiretamente, vão servir para a conversão deles? Não sei. Não sei. O processo se iniciou. O processo se iniciou. Na minha visão como pastor, eles reconheceram que fizeram besteira, e você reconhecer que fez besteira, e você reconhecer que você precisa se converter e mudar de vida, mudar o seu pensamento, aí é um distanciamento muito grande. É um distanciamento muito grande. E que a gente agora, eles foram embora, eles não permaneceram na igreja. A gente ia começar a verificar, a poder, né, fazer um processo inverso, eles serem recebidos na igreja. Quer dizer, eles iam passar por um processo de disciplina por um tempo, né, iriam ter que voltar à classe catecúmenos, a reaprender tudo aquilo que eles rejeitaram, né, para poder ser recebidos na igreja como membros da igreja, como irmãos em Cristo. Agora, esse é um exemplo claro. Você entrega a Satanás. Claro. E quem conhece a realidade lá, porque eu não ficava fuçando, né? Mas toda vez, vira e mexe, saiu uma notícia bombástica lá no Facebook, que eles publicavam tudo, do comportamento deles. E uma coisa pública que mostra esse tipo de degradação moral e espiritual deles, da seita e desses jovens que estavam lá, é que esses dois que estavam na nossa igreja, se tornaram líderes da igreja. E eu disse para algumas pessoas próximas, eles vão piorar a seita. E foi o que aconteceu. Eles tornaram a seita pior. E eles excluíram uma pessoa que era amigo deles, que saiu junto com eles. Excluíram porque a mulher não usava 2 camadas de roupa e ficava despertando a lascívia do marido em hora indevida. E que ria muito, era muito alegre, ria demais. Esse é o outro lado de uma depravação moral. É um outro lado. É um lado. E sabe aonde isso vai descambar? Vai descambar em onde todas as outras seitas descambam. Depravação moral, imoralidade descarada. É isso que acontece com essas seitas que são ascéticas. Quando eles começam a enveredar por essa área. Completa depravação moral.
As coisas acontecem por debaixo dos panos. Tá? Como uma pessoa que veio para a nossa igreja, não vou citar o nome, e há um tempo atrás veio de uma seita e disse que esse tipo de coisa acontecia na seita. Dos líderes da igreja. Assediando mulheres, adultério, mas tudo encoberto. Mas não podia vestir a roupa, tinha que ser até aqui, até lá embaixo. Não podia. Isso é só um disfarce. É uma outra face da mesma moeda. E o que é isso? Juízo de Deus. Juízo de Deus. Se são salvos, essas coisas vão fazer como fez o filho pródigo. Perceber a lama em que eles se encontram e voltarem. Se não forem, eles vão continuar e vão para coisas piores. Ou não, mas vão continuar no erro. Eu vou fazer o seguinte. O Vitor quer falar ali, eu vou parar e à noite a gente vai continuar. À noite a gente continua, que eu vou falar sobre, eu acho que é o último ponto, que a disciplina busca a glória de Deus. Então, assim, a disciplina protege a congregação na pureza e da santidade. E quando você tem a disciplina sendo aplicada, a ira de Deus é retirada, porque a ira de Deus recai sobre a igreja por causa de pecados não tratados. E a gente vai ver isso mais de noite. Então, fechando aqui esse nosso ponto agora, nós vimos. Eu vou voltar aqui. Que há 3 razões para que a disciplina seja aplicada na vida da igreja. Primeira, salvação do pecador. Porque você corrige o pecado de uma pessoa, e aí o texto de Provérbios 23. Tu fustigarás com a vara e levarás sua alma do inferno. Segundo, proteção e pureza da igreja. Porque quando há disciplina, você protege a igreja do pecado e salvaguarda a pureza, a santidade de Deus no meio do povo de Deus. E o último aspecto seria a glória de Deus, visa a glória de Deus. Então nós vamos parar por aqui, já são 11h30, e à noite eu continuo no último ponto, que é a disciplina busca a glória de Deus, o temor de Deus. O Vitor levantou a mão ali, queria falar.